Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em novas tentações, mas livra-nos do mal que existe dentro de nós mesmos, porque é teu reino, o poder, a glória, a justiça, a esperança e o amor para todo sempre. Vamos falar um pouco sobre as nossas realizações durante a encarnação, tá? E o resultado disso, o que é que nós deixamos e o que nós levamos desta vida para outra vida. Então, aproveitando para ilustrar as nossas reflexões, vamos pegar uma crônica do Irmão X, psicografada pelo Francisco Cândido Xavier, do livro Contos e Apólogos, Dar e Deixar. Quando Cirilo Fragoso bateu às portas da esfera superior e foi atendido por um anjo que velava solícito, com surpresa verificou que seu nome não constava entre os esperados do dia. Fiz muita caridade, alegou irritadiço. Doei quanto pude. Protegi os pobres e os doentes. Amparei as viúvas e os órfãos. Quanto fiz lhes pertence. Ó Deus, onde há esperança dos que se entregaram às promessas do Cristo? E passou a choramingar em desespero, enquanto o funcionário celestial compadecidamente lhe observara os gestos. Fragoso traduzia o próprio pesar com a boca. No entanto, a consciência com que, instalada agora em seus ouvidos, instava com ele a recordar. Inegavelmente, amontoara vultuosos bens, atingira retumbante êxito dos negócios a que se afeiçoara e desprendera-se do corpo terrestre no cadastro dos proprietários de grande expressão. Não conseguira visitar pessoalmente os necessitados, porque o tempo lhe minguava a cada dia, na laboriosa tarefa de preservação da própria fortuna. Jamais obtivera folgas para ouvir um indigente, nunca pudera dispensar um minuto às mulheres infelizes que lhe recorriam à casa. Entretanto, prevendo a morte que lhe avizinhava, inflexível, organizara generoso testamento e, assim, agindo à pressa, não se esquecera das instituições piedosas das quais possuía vago conhecimento, inclusive as que ele pretendia criar. Por isso, em 4 dias, dotara-as todas com expressivos recursos, encomendando-se-lhes as preces. Não se desfizera, pois, de tudo para exercer o auxílio ao próximo? Não teria sido, porém, mais aconselhável praticar a beneficência antes da atribulada viagem para o túmulo? Notando que o coração e a consciência duelavam dentro dele, rogou à entidade angélica tornasse em consideração a legitimidade das suas demonstrações de virtude, reafirmando que a caridade por ele efetuada deveria ser passaporte justo ao acesso ao paraíso. O benfeitor espiritual declarou respeitar-lhe o argumento, informando, porém, que só mediante provas tangíveis advogar-lhe-ia a causa, junto aos poderes celestes. Trouxesse Fragoso a documentação positiva daquilo que verbalmente apontava e defender-lhe-ia a entrada no paço da eterna luz. Cirilo deu-se pressa em voltar à terra e, aflito, extraiu as notas mais importantes com referência aos legados que fizera às associações pias, presentes e futuras, nas derradeiras horas do corpo, e retornou à presença do amigo espiritual, diante de quem leu em voz firme e confiante. Para os velhinhos de diversos refúgios, deixei 400.000 cruzeiros. Para os doentes de várias agremiações, deixei 800.000 cruzeiros. Para a instalação de um hospital de câncer,
deixei 600 mil cruzeiros. Para a fundação do Instituto São Damião, em favor dos leprosos, deixei 300 mil cruzeiros. Para a assistência à infância desvalida, deixei 500 mil cruzeiros. Para meus empregados, deixei 4 casas e 6 lotes de terras, no valor de 1.200.000 cruzeiros. Em mãos do seu testamenteiro, deixei desse modo a importância total de 3.800.000 cruzeiros para a realização de boas obras. Terminada a leitura, reparou que o anjo não se mostrava satisfeito. Em razão disso, perguntou ansioso: não terei cumprido assim os preceitos de Jesus? O interpelado, porém, aclarou triste: Fragoso, é preciso pensar. Segundo o Evangelho, bem-aventurado é aquele que dá com alegria, mas realmente você não deu. Suas anotações não deixam margem a qualquer dúvida. Você simplesmente deixou. Deixou porque não podia trazer. E porque Cirilo entrasse em aflitiva expectação, o anjo arrematou: infelizmente, seu lugar, por enquanto, ainda não é aqui. De conformidade com os ensinamentos do Mestre Divino, onde situamos o tesouro da nossa vida, aí guardaremos a própria alma. Seu testamento não exprime libertação. Quem dá, serve e passa. Quem deixa, larga provisoriamente. Você ainda não se exonerou das responsabilidades para com o dinheiro. Volte ao mundo e ampare aqueles a quem você confiou os bens que lhe foram emprestados pela providência divina, e ajudando-os a usá-los na caridade verdadeira, você conhecerá com experiência própria o desprendimento da posse. A morte obrigou-o a deixar. Agora, meu amigo, cabe-lhe a exercitar a ciência de dar com a alma e o coração. Foi assim que Cirilo Fragoso, embora acabrunhado, regressou à esfera dos homens em espírito, a fim de aprender a beneficência com alicerces na renúncia. Muito bem, nós somos medidos entre nós pelo que construímos na vida. Qual é a nossa profissão? Se somos casados, solteiros, divorciados, qual é a quantidade de filhos que temos? Quais são os bens que adquirimos? Quais realizações fizemos? E esse balanço todo é o que, ao final da vida, nós até entendemos como a ética. Para que serviu a minha vida? E desde os tempos romanos, nas lápides daqueles túmulos, se relatavam justamente na pedra todas as realizações de que cada um daqueles que jazem naquele local realizaram durante a vida. Nós até temos uma frase importante, né, do senso comum, ditado popular, né, que ao longo da vida nós temos que plantar uma árvore, escrever um livro e ter um filho. Né? Essa sabedoria popular é que estabelece o nosso resultado na encarnação. Só que não é bem assim. Né? Se fazemos esse balanço de uma forma geral, romântica, né? Como se fosse um fechamento de um ciclo, né? Isso só vale entre nós. No trinômio motivação, ato e resultado, ou pensamento, ato e consequências, ou ainda causa, ato e consequências, ação, ato e reação. Todas os nossos feitos, eles partem de um pensamento, de uma motivação. Eles são consumados e deles
refletem as coisas, existem consequências, aparecem resultados. Então aqui, no mundo corpóreo, nós somos avaliados nos nossos atos pelas consequências, pelas realizações, pelos resultados. Só que na espiritualidade, e não é na espiritualidade como lugar, né? Fica mais claro isso na espiritualidade como quando desencarnamos. O nosso legado não está no resultado, ele justamente está na motivação, está na causa que nos leva a isso, está no impulso, na intenção, antes do ato. Então, se aqui na Terra nós somos medidos pelas consequências do ato, lá na nossa consciência e por Deus nós somos medidos pela intenção que leva a esses atos. E aí a coisa é completamente diferente, né? Porque a intenção que é a fonte da motivação da natureza do espírito. Então o espírito denota a sua natureza pela sua intenção, pelo que o motiva, né? E as intenções, elas estabelecem uma amplitude muito maior do que o resultado, porque o resultado em si, ele pode até ser bom, mas se a intenção não foi boa, aquilo há de ser refeito, né? Então, a intenção ela tem que ser pautada na boa vontade. A boa vontade é o único valor que não tem dois, né? Se é boa vontade, já garante uma intenção. E a boa vontade, ela é um suspiro da caridade, né? Ela é a caridade numa forma etérea, boa vontade. Então você busca o amor, põe o amor em prática, que é a caridade, e dessa caridade espaira a boa vontade, que vai abraçar suas intenções, que vai realizar atos cujas consequências, ainda que não tenham as realizações às vistas dos homens, elas têm as vistas de Deus. Então, para que fique mais claro isso, né, de uma forma muito mais precisa, vamos ler aqui do livro Diamantes Fatídicos, de Victor Hugo, psicografado pelo Divaldo, A Vida. A vida surpreende-nos a todos através do veículo da morte, que nos convida a outra dimensão de pensamento e vida, quando a consciência, livre dos impositivos cerebrais, desperta em totum para a compreensão do ser que somos. Felizes, portanto, aqueles que, diante da verdade, não procuram mecanismos escapistas, nem formulações paliativas, mediante os quais fogem do enfrentamento com o dever, procurando a reabilitação que se faz indispensável. Ninguém, todavia, foge de si mesmo. Não é necessário prestar-se a satisfação aos outros a respeito dos atos nobres ou horrendos, porque o problema é interno, pessoal, intransferível. E graças a essa conduta dúplice, a interior que é legítima e a externa que se apresenta como convencional, a da aparência, que incontáveis indivíduos derrapam nos transtornos neuróticos da depressão e de mais graves injunções psicóticas, exatamente por desejarem impedir o reflexo dos atos monstruosos que lhes constitui o caráter real. Indiscutivelmente, são bem-aventurados aqueles que se encontram no eito das aflições transitórias, porque se lapidam para futuras experiências, resgatam as promissórias em débito, preparando-se para as inefáveis alegrias existenciais e espirituais. As aquisições de saber moral e espiritual, como a paz de espírito, que decorre da consciência responsável, aquela que resulta de pensamentos saudáveis, de palavras justas e de conduta reta, o enriquecimento interior
mediante o conhecimento e a prática do bem. O serviço fraternal de misericórdia e de socorro aumentam os sentimentos de amor, de caridade e de iluminação interna. O nosso único objetivo é proporcionar orientação para apressar a instalação do reino de Deus entre os habitantes físicos da Terra, evitando que tombem nas desgraças reais. Nunca se poderá conhecer a dimensão do sofrimento sem que seja experimentado por cada qual. Muito bem, então o parâmetro para que nós nos orientemos dentro da boa vontade é darmos a mão à verdade. Temos que viver na verdade. O que é a verdade? A prática da verdade, né? Só agirmos e motivarmos as nossas ações através daquilo que for a verdade. Porque como coloca Jesus no livro Boa Nova a Zaqueu, né? É preferível ter um homem, um único homem, que viva e pratica a verdade, em contraposição às teorias, os governos, as práticas que precisam de legiões, de exércitos, de mecanismos para garantir a mentira. Né? E é isso que nós encontramos. Né? Todas as instituições, praticamente, né, da sociedade posta, impondo mentiras através da força. Né? A gente até brinca, né? Ninguém faz propaganda de arroz e feijão, porque sabe que é bom. Né? Não precisa fazer propaganda disso. Agora, de salgadinho tem que fazer muita propaganda. Por quê? Porque tem que convencer que aquilo faz bem. Né? Ora, se vivemos numa verdade, não temos que ficar falando muito, nem ouvindo demais. Basta puxarmos dentro de nós a boa vontade e colocarmos em prática. Então, que possamos aproveitar desses momentos para estender toda essa vibração ao longo dos próximos dias, da próxima semana, sempre com a confiança em Deus, de que é o Senhor das oportunidades que se renovam a cada tempo, a cada instante, a cada segundo. São oportunidades que surgem para que possamos nos redimir e nos aprimorar. Boa semana a todos. Boa noite, mais uma vez reunidos em nome de Deus e de Jesus, para a nossa palestra desta noite. Espero que todos tenham tido um Natal muito feliz, com muita paz, junto com seus familiares, com Jesus em seus corações. E aqui estamos em mais um final de ano, momento de reavaliações, principalmente num ano tão inusitado como esse, que ficará na história, 2020. Quantas coisas tivemos que superar, que nos adaptar. Não foi fácil para nenhum de nós. Mas sabemos, à luz da doutrina espírita, que tudo tem uma razão de ser. E com certeza, tínhamos que passar por essa situação, resgatar débitos e aprender com tudo isso que esse ano nos apresentou. Então, nós que aqui estamos, nesse momento, temos que agradecer muito por ter vencido até agora os obstáculos e continuar a nossa caminhada com muita fé, em prece, lembrando que tudo vai passar. Então, sigamos confiantes a socorrer tantos corações que não conhecem a Deus, não lembram de Jesus e que se encontram em desespero e sofrimento. Nós sabemos que só há um caminho para se chegar à felicidade, que é tão almejada, tão desejada,
E esse caminho foi nos exemplificado pelo Mestre Jesus. No ensinamento a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, está a chave da felicidade verdadeira. Por isso que Jesus nos recomenda que amemos o próximo como a nós mesmos nos amamos. Esse que deve ser o caminho a seguir. Para a nossa primeira palestra desta semana, já pensando no novo ano que se inicia, eu trouxe um texto com algumas colocações de Pestalozzi e depois propostas de vida cristã do espírito Comênios. Então são belas reflexões para iniciarmos o nosso ano com muita confiança, deixando o homem velho sempre para trás, desenvolvendo as qualidades do homem de bem, um homem novo. Nascemos para viver com outros seres. Fomos lançados no universo como famílias humanas, para habitarmos mundos e evoluirmos em comunhão com os outros. O ser humano não vive só, ele não aprende só, não se torna um espírito puro, isolado de outros espíritos. Ele precisa da convivência com outros seres, que deve aprender a proteger e cuidar, ter compaixão, ajudar a progredir. Em contato com o meio que vive, os limites à sua liberdade que a convivência social lhe impõe, a necessidade que tem de cooperação do outro e o dever de contribuir igualmente para a vida em sociedade. Isso tudo são condições de progresso e amadurecimento espiritual. Os grandes espíritos que deram a vida pelo bem da humanidade em causas nobres, ou aqueles que passaram existências inteiras sem buscar um minuto de satisfação própria, mas inteiramente devotados a aliviar o sofrimento alheio e ajudar o progresso humano, esses já venceram a trava do egoísmo e aprenderam a lei de sociedade, que já é praticada nas civilizações mais adiantadas do universo. Por isso, quando se fala que um ser humano é um ser social, estamos pensando na promessa de ele vencer completamente o egoísmo e viver para o outro como amigo protetor dos que sofrem e missionário do bem-estar do próximo. E é essa vivência que deveis procurar. Todos seremos sóis, irradiantes de amor e sabedoria, em doação permanente, pois que esta é a única felicidade do universo. Esse é um texto de Pestalozzi, que nos faz refletir a importância da convivência, não é mesmo? Ninguém vive sozinho, ninguém muda ninguém. Nós mudamos nos encontros, na convivência. É muito importante lembrarmos disso. E vamos ver o que Comênios nos fala das propostas de vida cristã. São 10 itens que ele coloca aqui. Buscar a verdade, praticar o amor e progredir sem cessar. Então vamos utilizar esses conselhos como um roteiro para o nosso novo ano que se inicia. Então buscar a verdade, porque a verdade vai te libertar. Então conhece o Evangelho e ele vai alimentar a sua alma.
vai trazer as respostas que você tanto questiona em seu coração. Praticar o amor, que é o caminho para todos nós, e progredir. Não podemos estacionar, deixar que a inércia tome conta do nosso coração, a tristeza, o desânimo. Não! Estamos aqui para progredir, para aprender, para ajudar, para amar o próximo, venerar a Deus, respeitar a vida e proteger a natureza. Lembrar na prece, de louvar, pedir e agradecer. Nós esquecemos de louvar a Deus, de lembrar da sua grandiosidade, de respeitar a vida que Ele nos deu nessa presente encarnação, uma oportunidade que aqui estamos e muitas vezes não valorizamos a vida, o nosso corpo, nos perdemos em excesso, em viciações. Proteger a natureza tão bela e precisamos tanto dela, os animais, que são nossos irmãos inferiores e que não sobrevivem sem a nossa ajuda. Observar mais a natureza, coisa que nós não fazemos e que é tão importante para alimentar a nossa alma, porque somos filhos de Deus, fazemos parte dessa criação, então isso nos faz falta. Temos que observar mais a natureza, sejam as plantas, o mar, o sol, o vento. Viver com honestidade, trabalhar com perseverança e servir sem recompensa. Vamos lá. Lutar contra a adversidade, vencer a dor e aceitar a vontade de Deus. Acolher o próximo, educar a si mesmo e viver para o bem de toda a humanidade. Olha só, acolher o próximo, educar a si mesmo e viver para o bem. Afirmar a imortalidade, projetar-se na eternidade e enxergar sempre além do momento presente. Lembrar sempre, somos espíritos eternos em evolução. A morte não existe, tudo vai passar. Nós temos que enxergar sempre além. Aqui é um momento somente da nossa caminhada evolutiva. Sentir a grandeza do universo, medir a própria pequenez e confiar no crescimento infinito de si. Perdoar a quem nos fere, abençoar a quem nos despreza e exercer a generosidade sem pretensão. Renascer a cada dia, renovar os votos feitos e alcançar a paz. E assim passar na terra, deixar um traço de luz e cumprir plenamente a própria missão. Comênios. Belas reflexões para nós iniciarmos um novo ano e que seja roteiro todas essas propostas que o Espírito Comênios nos trouxe. E eu gostaria de terminar a nossa palestra dessa noite com uma prece de oração de Ano Novo pelo médium Divaldo Pereira Franco. Senhor Jesus, ante as promessas do ano que se inicia, não nos permitas que esqueçamos aqueles com que nos honraste o caminho iluminativo. As mães solteiras, desesperadas, a quem prometemos o pão do entendimento, as crianças delinquentes que nos buscaram com a mente desalinho, os calcetas que, vencidos em si mesmos,
nos feriram e retornaram às nossas portas, os enfermos solitários que nos fitaram, confiantes em nosso auxílio, os esfaimados e desnudos que chegaram até nossas parcas provisões, os mutilados e tristes, ignorantes e analfabetos que nos visitaram recordando-nos de Ti, Senhor. Sabemos, Mestre Jesus, o pouco valor que temos. Identificamo-nos com o que possuímos intimamente, mas contigo tudo podemos e fazemos. Ajuda-nos a manter o compromisso de amar-te, amando neles toda a família universal em cujos braços renascemos. Que tenhamos esta consciência e que Deus possa nos abençoar, nos conduzindo, desenvolvendo a nossa fé e aprendendo a amar o próximo como a si mesmo. Esse é o caminho, já sabemos. Nos esforçar por colocar em prática. Que Deus, na sua infinita bondade, ampare a todos que nos ouvem nesta noite, Senhor. Fica aqui a nossa prece, o nosso pedido, principalmente por aqueles que sofrem, por aqueles que retornaram à pátria espiritual, nosso carinho, nossa prece por todos os familiares que se separaram dos seus entes queridos e por todos os jovens que neste final de ano possam ser amparados pelo plano superior, bondoso e amigo, porque muitos se perdem em excesso, Senhor. E nesse momento de pandemia, mais perigoso ainda, são essas situações. Quantas mãezinhas em preocupação com seus filhos. Fica aqui o nosso pedido, a Meimei, querida, por todos os espíritos que cuidam das crianças, dos jovens, do coração das mãezinhas. Possam amparar a todas, fortalecendo a sua fé no Mestre Maior Jesus. Que assim seja. Uma boa noite para todos.